Então vamos lá, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 1 em diante, diz-nos assim a palavra do Senhor. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, diz-nos Pedro, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este o evangelho foi pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Qual é o pano de fundo desse texto? Os cristãos estavam sendo severamente perseguidos, mas para a segunda metade do primeiro século, muitos eram levados para as arenas, comidos por leões, dilacerados por ursos. Cristãos perdiam seus trabalhos, perdiam sua reputação, perdiam suas casas, eram obrigados da noite para o dia a se tornarem refugiados, indo para outras cidades. E isso é um drama, porque nós vivemos numa cidade como Anápolis, que já recebe muitos refugiados. Nós estamos numa micro-região de economia pulsante, de economia muito rica. Essa região do Centro-Oeste, Anápolis, Goiânia, ao lado do Distrito Federal, é uma região muito rica, onde circula muito dinheiro, onde muitos negócios são estabelecidos. Por isso, a gente está recebendo já a imigração de venezuelanos, haitianos, angolanos e pessoas de várias outras nacionalidades. E eles chegam aqui, abandonando sua cultura, seus vínculos relacionais, suas amizades, seus parentes. Com os crentes do primeiro século estava acontecendo a mesma coisa, perdendo tudo, pelo simples fato de que amavam a Jesus Cristo. E amar a Jesus Cristo no primeiro século era interessante, não é como hoje. Eles eram acusados pela liderança política de serem péssimos cidadãos, porque o imperador romano havia recebido o título de Augustus, um pequeno deus encarnado, como é o imperador japonês, tem um título de divindade. E os cristãos, quando se converteram a Jesus, deixaram de cultuar ao imperador romano, deixaram de queimar incenso à imagem do imperador romano. Por isso começaram a ser perseguidos, tidos como péssimos cidadãos. E Pedro escreve esse capítulo 4 dizendo, olha, se tiverem que sofrer por amor a Cristo, vocês são bem-aventurados. As pessoas estranham o fato de vocês viverem como vocês vivem, porque vocês foram libertados da maneira como vocês viviam anteriormente. Anteriormente, vocês viviam em devassidão, em imoralidade, vocês não tinham controle nas festas, controle no uso da bebida, vocês eram devassos, vocês eram mentirosos, vocês eram corruptos e corruptores, vocês eram terríveis, e agora vocês se converteram. Então as pessoas se assustam ao se relacionar com vocês. Vamos para uma festa? E você sabe que naquela festa o que vai rolar é pancada, não é um ambiente propício. E você diz, não, obrigado, vou ficar em casa com a minha família, ou eu tenho um culto. Eu tenho culto no lar de um irmão da igreja. Que isso, você virou crente? E na medida em que você vai dizendo não aos vários convites, para quem você antes dizia sim, as pessoas começam a se assustar com o seu comportamento, começam a se assustar com a sua motivação, começam a se assustar com a sua nova identidade e seu novo estilo de vida. Jovens cristãos que ao entrar em nossas universidades assumem um compromisso radical com Jesus, enfrentam muitas dificuldades. E os cristãos estão passando por lutas. Note o capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 6, observe o que Pedro diz, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Os cristãos estavam sofrendo
e sofrendo muito por conta de sua fé. Note o capítulo 2, o que Pedro nos diz no versículo 11: Amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, notem que os cristãos são acusados de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro está dizendo que se nós vivermos de maneira íntegra, enraizados no Evangelho, as pessoas que nos cercam, de duas uma, ou elas se converterão pela maneira transformadora como o Evangelho nos alcançou, ou elas serão julgadas por Deus, porque ao conviverem com pessoas que vivem as implicações da fé, decidiram permanecer vivendo no engano. Note o que Pedro segue dizendo no capítulo 2, versículo 21. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Olha o que Pedro vai dizer a respeito de Jesus no verso 22. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. O que Pedro está dizendo? Jesus deixou o exemplo para nós seguirmos através de seus sofrimentos. Se Cristo sofreu, e se nós tivermos que sofrer por sermos fiéis a Ele, soframos, porque não há nada de novo nisso. Jesus já nos deixou as pegadas. Quando Ele era maltratado, não revidava com maus tratos. Quando era caluniado, não revidava com calúnia, injúria, dolo, acusação. Ele não queria se vingar. Antes entregava a sua causa a Deus. Ele viveu como um cidadão exemplar. E vocês são chamados, convocados para seguirem as pegadas de Jesus. Naquilo que falam mal de vocês, que as pessoas glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou as pessoas se converterão através de sua maneira íntegra de viver a fé cristã, ou as pessoas estarão acumulando sobre si mais ira de Deus para serem julgadas no dia do julgamento, porque, conhecendo o estilo de vida íntegro de um povo, decidiram permanecer no engano. Esse é todo o pano de fundo do capítulo 4. Note agora, caminhando passo a passo, como enfrentar o sofrimento e as acusações injustas. O povo de Deus estava sofrendo porque estava recebendo muitas acusações injustas, de que eram péssimos cidadãos, de que não se curvavam à imagem do imperador, de que criaram uma nova religião que poderia ser uma grande ameaça para o Império Romano. Note o argumento de Pedro: ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. O Senhor a quem vocês amam, o Senhor que alcançou vocês, sofreu, viveu vida justa, vida perfeita, vida íntegra. Nunca cometeu pecado, nem dolo algum se achou em seus lábios. No entanto, os homens o perseguiram, os homens não o compreenderam corretamente, a liderança religiosa que deveria ter recebido esse Senhor com braços abertos e mostrado Jesus para o povo, foi a liderança religiosa que convenceu uma multidão a gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Se esse sofrimento aconteceu com o Senhor Jesus, não espere em sua vida, por ser fiel a Ele, receber uma coroa de louros. Se o nosso Senhor recebeu uma coroa de espinhos, é bem provável que uma vida de dificuldades, por amor a Cristo, também esteja reservada àqueles que se identificam com Ele. Você está pensando: isso está distante demais da gente, isso não tem nada a ver comigo não, eu tenho certeza que não vai acontecer. Note só, eu sou crente-fóbico. Crente-fóbico é quem tem medo de crente, temor a crente, que tem náusea de crente.
Sinto nojo de quem quer manter a humanidade na escuridão, se referindo a nós. Sinto nojo de quem é incapaz de pensar por si próprio e precisa de charlatões para tocar a vida. Tenho horror a quem vai contra a ciência. E eu não vou ler o restante porque o que vem a seguir são frases complicadas para eu citar em púlpito aqui. Outro comentário. Tem que ter crentifobia, sim. Tem que ter aversão a esses crentes. Crente é o povo mais violento que já conheci. Bate em filho, bate em mulher, bate em gay e por aí vai. Mas não gostar de crente não é crentifobia, é bom senso. Comentários que eu extraí essa semana da internet no Brasil. Não está tão distante da gente. Pedro diz, olha, se Jesus passou por esses sofrimentos, é importante que você entenda que é bem provável que ele alcance a sua vida também. Mas Pedro segue além e ele nos diz, no final do versículo 1, pois aquele que sofreu na carne, rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. O que Pedro está nos dizendo? Que através de seus sofrimentos, Jesus foi aperfeiçoado, ofereceu uma obra perfeita na cruz, e pôde nos reconciliar com Deus, através da obra fiel de Jesus, dos sofrimentos que ele enfrentou. Quando ele chega à cruz, tendo vivido vida perfeita, sendo injustiçado e nunca injustiçando ninguém, ele se torna o nosso perfeito Salvador. O sofrimento aperfeiçoou a vida de Jesus, a fim de que ele oferecesse ao Pai um sacrifício perfeito pelos nossos pecados. E Pedro está dizendo que as dificuldades, as acusações injustas fazem a mesma coisa em nossas vidas. Crente bate em mulher? Crente de verdade espanca filho? Crente de verdade é alienado da verdadeira e boa ciência? Crente de verdade, quando entra para a política, é para representar só seu curral eleitoral? É claro que não. O Ocidente, como nós conhecemos, os avanços na economia, na matemática, na ciência, nas artes, na democracia, nos direitos humanos, só existem como fruto de cristãos que brigaram para que eles existissem. Martin Luther King, um irmão nosso de fé, morreu para acabar com essa segregação racial que separa brancos de negros em ônibus, em igrejas, bebedouro para branco, bebedouro para negro. Os cristãos ao longo da história produziram ciência de qualidade, arte de qualidade, lutaram por um mundo melhor. João Calvino construiu uma das primeiras universidades na Europa, na cidade de Genebra, porque ele entende que a fé verdadeira convoca a nossa mente a funcionar e a construir uma sociedade justa. Então os argumentos que vêm contra nós são mentirosos, mas Pedro diz, se vocês tiverem que sofrer por argumentos mentirosos, pressões, perseguições familiares, perseguições entre seus amigos, o sofrimento vai produzir um efeito maravilhoso na vida de vocês, porque ele produziu na vida do Senhor Jesus Cristo. Vocês serão aperfeiçoados, vocês serão amadurecidos, vocês precisarão compreender que são orgulhosos, que têm uma tendência muito rápida para se amargurar, e vão precisar clamar a Deus para lidar com seu orgulho, com sua amargura. O sofrimento vai aproximar vocês de Deus, que é o único que pode defendê-los. O sofrimento vai te santificar. Agora note, que por conta da obra de Jesus, você não está mais escravizado à sequência do pecado que aprisiona, massacra e inferniza a nossa vida. Cristo sofre, oferece obra perfeita, e a obra dele alcança a sua vida. Ao te alcançar,
Ele quebra o poder do pecado em sua vida, a influência do pecado. E você pode enfrentar acusações injustas por sua fé, sabendo que Deus tem o controle dessa circunstância e usará essa circunstância para produzir um bem maior em sua vida. Mas Pedro não para por aí. No verso 3 ele diz: porque basta que, no passado, vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Pedro está dizendo, grande parte do nosso sofrimento nessa vida diz respeito ao fato de que nós não vivemos mais como vivíamos antigamente. As pessoas que nos perseguem, as pessoas que nos caluniam, as pessoas que nos bloqueiam de seus relacionamentos, pelo simples fato de seguirmos a fé em Jesus Cristo, elas estão assustadas com o que Deus fez em nossa vida. Elas não conseguem compreender. Você imagina para um cara que era botequeiro. De segunda a segunda estava no boteco, tomando as cervejas dele, com os amigos, e a mulher sozinha, precisando dar banho em criança, lavar, passar, cozinhar, e ainda ter que administrar um marido que chegava com hálito de cachaça 11h, meia-noite. Todo dia era um compromisso com o amigo. Nem um dia tinha compromisso com a família. Você imagina um cara viciado em jogo. E tem os amigos de jogo. Tem um círculo de relacionamento. Você imagina aquelas pessoas que se reúnem em família, e eu cresci assim. Começa na sexta, 6h, e para no domingo à noite. Só para porque segunda-feira tem que trabalhar. Porque se não tivesse, emendava. E é bebida, e é música alta, e começa a briga, e começa a falar mal, e aí tem solução para os problemas do Brasil, tem solução para a seleção brasileira, tem solução para os times de futebol, tem solução para tudo. Está bêbada. Aí de repente converte. E começa a trilhar um caminho diferente. Você imagina uma menina que era tido como fácil. E essa menina agora começa a se vestir de um jeito diferente. As curvas de seu corpo não começam a aparecer mais com tanta evidência, porque ela se veste com decência. Vocês estão pegando ponto? As perseguições, virou crentinho, alienado, está dando dízimo para pastor, enchendo barriga de pastor, o charlatão que engana ela, está cega. Pedro diz, as pessoas estranham isso, porque vocês antes viviam com elas naquela cegueira. E do que Deus nos libertou? Pedro traz um resumo aqui de 5 hábitos. Na João Ferreira Almeida e atualizada, Pedro usa umas expressões estranhas. Ele diz que Deus nos libertou das dissoluções. Nessa Bíblia que nós estamos usando, diz que Deus nos libertou de práticas libertinas. Isso aqui significa práticas sexuais desequilibradas. Amigo que sai para a festa com outro, e altas horas bebendo, já perdeu o controle de si, começa a olhar um para a mulher do outro, é a pornografia, presente, é o compartilhar de vídeo pornográfico, e participa de um monte de grupo assim. Em segundo lugar, Pedro diz que Deus nos libertou de concupiscências, que são desejos apodrecidos dos olhos, desejos apodrecidos da mente e do coração. É aquela piadinha obscena, é aquele jeito malandro de ser, é a vida guiada pela cobiça, é o malandro, não cumpre prazos, não cumpre horário, superfatura, entrega um produto de qualidade ruim para aumentar seu lucro, se dá bem às custas de um outro coitado. Deus nos libertou, diz Pedro, de bebedeiras. Bebedeira aqui não é simplesmente a embriaguez, são as farras, as noitadas, onde não há controle do uso do álcool.
não tem hora para parar, sabe que já perdeu o controle há muito tempo e continua, e fala besteira, e de repente está falando mais besteira, e de repente começa uma confusão. Pedro diz que Deus nos libertou de orgias, e orgia aqui não tem a ver simplesmente com sexualidade complicada, porque sexualidade complicada foi o primeiro elemento, práticas libertinas. Orgia aqui no original significa uma vida noturna desenfreada. É gente que todo dia está em farra, está em farra, está em farra, está em farra, só pensa em farra. E a família desamparada, a mulher desamparada, filhos desamparados, mulher com a cabeça nas nuvens. Deus nos libertou, Pedro diz, de embriaguez. Agora sim, é a dependência no uso do álcool. E nós temos um problema de saúde pública no Brasil com relação ao álcool. E eu creio que é por conta desse problema de saúde pública que uma parte do movimento evangélico vai para o outro extremo. Diz, qualquer crente beber é pecado. Mas não é o pecado esse. O pecado é a embriaguez. O pecado é o descontrole. Mas tem muita gente que não sabe a hora de parar. Tem muita gente que, por viver nessa cultura, que adora, celebra o álcool, não consegue ter domínio próprio. A esses eu recomendo, se torne um abstêmio. Você não pode pôr uma gota na boca se você não tem domínio próprio. Pedro diz ainda, por fim, que Deus nos libertou de detestáveis idolatrias, que são festas religiosas celebradas às divindades cultuais. Naquele contexto, os crentes continuavam indo para templos consagrados a outras divindades, e ali a adoração a ídolos falsos continuava. Mas hoje a idolatria é o amor ao dinheiro, é o amor ao celular que tem, tira da boca dos filhos para viver uma vida que não pode viver, que não tem condição de viver. Não enxerga o quanto se tornou alguém fútil, escravizada a uma cultura que diz que o que importa é você ter. O ter é mais importante que o ser. E Pedro diz, quando vocês foram convertidos por Deus, todas essas algemas que aprisionavam suas vidas foram quebradas. E o poder do pecado não te domina mais. Você pode viver de um jeito simples, com a consciência tranquila. Você pode comer de um jeito simples, se alimentar de um jeito simples, com a consciência tranquila. Você pode não ter condições de trocar de carro, ou de comprar de carro, ou comprar um carro, e você fica em paz, porque você sabe que Deus suprirá a sua vida conforme a provisão maravilhosa dEle. Você sabe que é uma bênção você ficar em casa, cuidando da sua mulher, dos seus filhos, valorizar esse ambiente, porque no final da vida, os únicos que ficarão são sua família. Perdeu saúde, perdeu dinheiro, todo mundo te abandonou, sua família fica. Só a sua família vai ficar, aprenda isso, só a sua família vai ficar. Eu lembro do meu pai, que saiu de casa, deixou a gente aos 13 anos de idade, quando eu tinha 13 anos de idade, aos 15 anos eu precisei trabalhar, para não faltar coisa em casa, e meu pai, mulherada, farra, bebedeira, abandonou a família, não dava nem suporte para 3 filhos. Há 3 anos, depois de uma noite de uísque, vodka, e muita farra com os amigos, deu um AVC, horas caído no apartamento dele com AVC, foi para a UTI, na UTI contraiu Guillain-Barré, aí 7 meses na UTI, ficando murcho, perdeu quase 50 quilos, atrofiou, ficou caquético. Sabe quem ficou nesses últimos 7 meses? Minha mãe, que foi abandonada, que foi traída, sem obrigação nenhuma cuidava. Os filhos, que foram muito machucados. Pedro está dizendo, olha, vocês foram libertados de tudo isso, dessa vida.
E não é à toa que as pessoas vão se assustar. E elas vão se assustar, muitas vezes, atacando você, perseguindo você. Há mulheres aqui, com maridos, que não fazem cara bonita quando elas falam, estou indo para o culto. Tem ciúme do pastor, acha que ela está aqui na igreja para outros homens olharem para ela, persegue, pressiona. Pedro diz, muito do sofrimento de vocês vem por conta da implicação com a fé, porque vocês viviam com eles nessa prática de devassidão e morte, e agora vocês foram libertados, graças a Deus. E aí Pedro conclui seu argumento, trazendo 2 consolos para nós. O primeiro está no versículo 5. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. O primeiro argumento de Pedro é, se vocês tiverem que sofrer por amar a Jesus Cristo, fiquem consolados, porque o justo juiz vê o que vocês passam, conhece a integridade, vê a justiça, vê a sinceridade, vê a verdade. Ele julgará aqueles que perseguem vocês, Ele realizará a justiça. Essa foi a convicção que tomou conta do coração de Jó, durante o tempo que passou por muita dificuldade. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Paulo escreve a carta aos Romanos no capítulo 15, e ele diz, não vos vingueis a vós mesmos, antes dai lugar à vingança de Deus, Ele é que é o vingador. O próprio Deus disse, eu vingarei a vida do meu povo. Então o primeiro consolo que Pedro traz, gente, esse consolo é muito importante, porque os cristãos estão sendo perseguidos por autoridades policiais, pelo próprio Estado. Tinha dinheiro público de imposto que eles pagavam certinho, sendo usados na perseguição contra eles. E Pedro diz, olha para Jesus, nunca cometeu dolo, nunca se achou injustiça em seus lábios, permaneceu fiel. Olha para Jesus, Ele deixou as pegadas. Vocês estão sendo santificados através desse processo de sofrimento injusto. E olha para Jesus, o vingador que virá. Porque Jesus veio numa encarnação de amor. Ele se encarnou para nos salvar. Ele voltará em ira para julgar vivos e mortos. E Pedro consola o povo dizendo, vocês serão consolados, Deus julgará a causa de vocês. E por fim, Pedro termina no versículo 6 dizendo, pois para este fim, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. O que Pedro está dizendo? Que os crentes que sofrem injustamente serão consolados com a bendita esperança de vida eterna. Na época de Pedro, em que Pedro escreveu essa carta, muitos cristãos já haviam sido martirizados. Muitos cristãos morreram por conta de sua verdadeira fé em Deus. Eles foram julgados de maneira impiedosa pelos incrédulos, perderam suas vidas, mas Pedro diz, estão vivos na presença de Deus. Foram julgados segundo os homens, mas estão vivos na presença de Deus. O Evangelho pregado a mortos significa isso, porque pessoas se converteram no primeiro século, foram julgadas como péssimos cidadãos, foram assassinadas por crerem em Cristo, martirizadas, e hoje gozam da bendita esperança na presença de Deus. Pedro está consolando os cristãos. Se vocês tiverem que perder inclusive a vida, por viverem uma vida íntegra na relação com Deus, se vocês tiverem que ser perseguidos, caluniados, difamados de maneira injusta, e se tiverem que morrer, lembrem-se, estarão vivos para todo
e todo sempre na presença de Deus. Essa é a visão de Apocalipse. O apóstolo João tem a revelação na ilha de Patmos, ele é levado até o céu, e ele vê uma multidão, vestida com roupas brancas, e alguém pergunta: quem são? De onde vem essa multidão? E João descreve que era uma multidão incontável, de toda tribo, língua, povo, raça e nação. Ele diz: eu não sei. E ele recebe a resposta: essa multidão são aqueles que vieram da tribulação, sofreram, morreram por conta de sua fé, viveram vidas justas e foram injustamente martirizados, mas foram alvejados no sangue do Cordeiro, se lavaram no sangue do Cordeiro, e agora estão na presença desse Cordeiro que está vivo pelos séculos dos séculos. Pedro termina o versículo 6 com a nota de grande consolo. Sabem, crentes, que estão passando por dificuldades. Aquele fulano, aquele Beltrano, que vocês conheceram, que se converteu e morreu, pois é, ouviram o Evangelho foi pregado, mas já estão mortos, mas estão vivos para todos sempre na presença de Deus. Por que os crentes são tão incompreendidos, os verdadeiros? Porque tem muito joio. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eles andam na contramão da cultura, compreendem que o mundo jaz no maligno, eles tiveram seus olhos abertos para enxergar que não vale a pena a gente investir nossa saúde, nossa energia, na maioria dos projetos que nos são apresentados. Eles entendem que precisam viver para a glória de Deus, pegar a única e preciosa vida que possuem, dadas por Deus, e ofertá-la a Deus como aroma suave, oferecendo a Ele diariamente sacrifícios agradáveis, como expressão de amor, pelo amor que os alcançou. Por isso que são perseguidos em grande medida. Mas eles se consolam em primeiro lugar na verdade de que os que os perseguem injustamente serão julgados pelo Deus que governa céus e terra. E em segundo lugar, ainda que percam suas vidas, morarão para todo sempre na presença do Deus que é luz, que é vida, que é plenitude de alegria. Como concluir essa mensagem? De 3 maneiras. Em primeiro lugar, a salvação, meu querido irmão, minha querida irmã, é o mais poderoso estímulo para uma vida santa. Deus me amou antes da fundação do mundo. Derramou o sangue inocente de seu Filho perfeito em meu lugar. Me fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. E garantiu que a obra que Ele começou, Ele mesmo vai terminar. Não há maior tônico, maior estímulo para uma vida consagrada, separada a Deus, que é essa verdade. Fomos libertados do poder do pecado e de um estilo de vida que anteriormente nos escravizava. Louvado seja o nome de Deus. Ele quebrou nossas algemas, Ele lidou com nossa cegueira, Ele nos levantou da sepultura, Ele tirou o poder do diabo sobre as nossas vidas, e Ele nos transportou para o seu reino de amor. Louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, quando sofremos qualquer tipo de represália, humilhação, abandono, ironia, calúnia e difamação, ou até perda financeira por conta de nossa fé, não há razão para nos assustar. As pessoas não compreendem a mudança que foi aplicada por Deus em nosso coração. Eu conheço filhos que, ao se converterem, foram expulsos de casa pelos pais. Meu filho pode ser tudo, menos crente. Em último lugar, encontramos consolo ao saber que, ainda que a perseguição sofrida possa nos humilhar e terminar em nossa morte, nós temos a certeza de vida eterna na presença de Deus,
para todo e todo sempre. Eu termino essa mensagem relembrando sua mente esclarecida de Atos capítulo 7, que traz para nós o relato do primeiro martírio depois de Jesus Cristo, o martírio de Estevão, um diácono fiel a Deus, que pregou que Jesus havia sido ressuscitado dentre os mortos e foi assentado à glória à direita de Deus. Enquanto Estevão era apedrejado, o texto diz que a face dele brilhava. Ele olhava para o alto e dizia: Senhor, não imputes esse mal a essas pessoas, não sabem o que fazem. Saulo, que depois muda o nome para Paulo, e que escreve 13 cartas no Novo Testamento, num total de 27, estava segurando as roupas dos apedrejadores. Estevão sofreu e foi martirizado injustamente, mas depois de sua morte, impetrada pelos homens, perpetrada pelos homens, ele ficou vivo para todo sempre na presença de Deus. E nesse momento, não tem lembranças ruins, não tem choro, não tem mais morte, goza de vida e vida plena na presença do Senhor. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa convicção, esse é o Evangelho que nos convocou para depositarmos a nossa confiança. Continue a alicerçar a sua vida nesta palavra. Vale a pena ser fiel a Deus, dentro da sua casa. Mas pastor, meu marido me persegue, se eu não... Vale a pena, vale a pena. Tem mulher aqui que precisava fugir de casa para vir cultuar a Deus, esperando o marido dormir bêbado. Vale a pena andar com Deus, como pai. A gente acha que os nossos filhos precisam de boa educação, precisam. Mas quando a boa educação concorre com a igreja, a gente opta pela boa educação. Por que seu filho não veio à igreja? Não, porque está estudando muito. Não, porque está fazendo isso. Sabe, tome uma posição de valorizar mais a vivência, o enraizamento das Escrituras na sua vida. Tome essa firme decisão, você colherá os frutos. E se tiver que perder muita coisa, você e eu já somos cidadãos da eternidade, não tem mais o que perder. Você e eu somos cidadãos da eternidade, não tem mais o que perder. O que você vai perder? Que realmente tem valor eterno. Você não pode perder nada que tem valor eterno, nada. É só descansar, meu querido.